Olá, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Sônia Aversani e hoje eu estou preparando um vídeo para explicar para as pessoas sobre essa plantinha aqui. Há muitas dúvidas de como cuidar dessa plantinha, qual é a época certa para ela florir, qual é a época de trocar de vaso e como fazer para engrossar o caudex dela para deixar aquele caudex grande e robusto. Então eu vou tirar essas dúvidas de vocês neste vídeo. Em primeira instância, essa é uma planta de origem da África, da Tailândia, mas vem adquirindo muitos fãs aqui no Brasil. Muitas pessoas estão amando essa planta, a procura aqui tem sido muito grande, então há muitas dúvidas de como cuidar dessa planta. Ela é uma planta simples de cuidar, de cultivo doméstico e que não dá muito trabalho. O pessoal tem me perguntado, por ser uma planta do deserto, se não precisa regar. Não, precisa sim. Como toda planta, ela necessita de água. Precisa regar ela sim, só que não precisa encharcar. Ela pode ser feita algumas regas espaçosas. Por exemplo, se você colocar a mão assim, dentro do mix dela, dentro do substrato e tiver úmido, não precisa de água. Ela já tem água suficiente. Porque esse caudex aqui, ele retém a água. Então, se você joga muita água, ele acaba apodrecendo. E você perde, às vezes, a sua muda. Então, não há necessidade de se regar demais. Sempre observe se existe umidade no substrato. Uma coisa muito importante que as pessoas também me perguntam: quando trocar a rosa do deserto de vaso? Para trocar a rosa do deserto do vaso, eu não aconselho quando ela esteja com flor. Você precisa esperar que a floração termine, que ela não tenha mais flor, e aí fazer a troca. O vaso é pequeno ou não? Qual o espaço do vaso para a rosa do deserto? Um exemplo, esse vasinho aqui que eu tô na mão, pode perceber que ele já tá ficando pequeno pro meu caudex. Ela já não tá aguentando ficar aqui dentro, tá sufocando o caudex. As raízes já estão até saindo por baixo. Então há necessidade de trocar de vaso. Já precisa ser trocado. Então todas as vezes que você perceber que o seu caudex está preso, está sem espaço e o vaso está se tornando pequeno, precisa trocar. Enquanto tiver aquela mudinha pequenininha, o vaso pequenininho, não tem problema, pode ficar. Mas para que ela tenha espaço para desenvolver, precisa realmente ser trocado de vaso. Essa aqui já precisa ser trocada e no próximo vídeo eu vou ensinar como se planta a rosa do deserto. O que precisa e o que fazer para o plantio da rosa do deserto, certo? As pessoas também têm me perguntado: Sônia, como que eu faço para que esse caudex fique gordinho, para que ele cresça, fica bonito e aquelas raízes salientes saindo para fora, que é um charme, uma beleza da rosa do deserto, além das suas belas flores. Esse segredinho também eu vou explicar passo a passo quando a gente for fazer o plantio dela no próximo vídeo. Mas eu já vou adiantando que a gente precisa, na hora de fazer o plantio, um disquinho, uma tampa de um pote, uma tampa de uma lata, uma tampa de um disquinho, algo redondo que você coloque acima do substrato. Põe o substrato no vaso, coloque essa tampinha, esse círculo, essa tampinha aqui embaixo, cobre de novo com o substrato e planta a terra. Isso daqui serve para quê?
para que as raízes procurem novo espaço. E ela saindo para procurar novo espaço, porque ela não desce para baixo, ela sai para lateral, é onde fica aquele caudex bonito. É um truque para que aquelas raízes ficam lindas, grandes, bonitas. Então, a gente vai precisar disso daqui para o próximo vídeo, para me ensinar como fazer, certo? Se houver algumas dúvidas, vocês podem me procurar aqui na Floricultura Estilos Flores. Eu vendo as rosas do deserto aqui, replanto para alguns clientes, mas nessa época de pandemia, de Covid-19, é legal que você peça delivery uma rosa do deserto, tudo que precisa para plantar ela, que a gente orienta, e você faça na sua casa. É uma maneira de você se ocupar, você ter a planta na sua casa, para alegrar com as flores dela no futuro, né? E botar a mão na massa, não ficar parado, não ficar sem fazer nada, certo? Então, se precisar, delivery 17 991 11 1975. Eu estava me esquecendo, mas algumas pessoas me perguntam qual a época certa da primavera, da rosa do deserto, desculpa, da rosa do deserto florir. Fica muitas dúvidas a respeito disso. É uma flor do deserto, quando que ela vai florir? A época certa da rosa do deserto florir é na primavera. Mas em algumas espécies, dependendo do lugar que ela esteja, da maneira que ela é cuidada, do carinho com que você trata ela aí na sua casa, essa floração dela pode se prolongar para o verão e para o outono. Então, de repente, a tua rosa do deserto começa a florir na primavera, vai para o verão e para o outono. Então, ela fica nessas 3 épocas aí florindo, né? Quase que uma boa época do ano, a sua rosa do deserto da flor, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.